Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter o conteúdo da aula de produção de moda através de um vídeo gravado pra gente diversificar as possibilidades aí. Eu sei que alguns gostam mais de vídeo gravado, outros preferem live, então para ir agradando gregos e troianos eu vou dar uma mesclada. Então hoje, dia 24/8, a gente vai estar tendo essa aula com vídeo gravado, mas na semana que vem, dia 31/8, a gente volta com aula live, beleza? Hoje, como eu falei, de acordo com o nosso cronograma, a gente vai ver um pouquinho sobre a história da fotografia de moda, vamos conversar sobre alguns dos principais nomes, assim, mais históricos e etc. E eu vou contando um pouquinho sobre cada um deles e também muito inspirado no livro do Cláudio Marra, que ele fala sobre a história da fotografia de moda, ele fala também sobre a fotografia como uma linguagem muito associada à comunicação de moda. E aí eu vou deixar para vocês um capítulo desse livro, que ele fala sobre algumas linguagens da fotografia e como ela, junto com a moda, pode ter intenções e construções que não são só retratar como é uma roupa, mas também tem a ver com comportamento, também tem a ver com pré-medições que você faz, né? Agregar muitas vezes outras informações, fazer trabalhos performáticos e construções de conceitos e imagens que vão além, às vezes, só de retratar a roupa em si. Como eu falei, a fotografia ela é muito conectada com a história da comunicação de moda. A gente viu lá na nossa aula passada, né, que a partir do momento que a fotografia começou a existir, muita coisa mudou e é muito mais próxima do que a gente conhece hoje. A grande diferença é que a gente continua usando a fotografia à torto e à direito para quase tudo, mas as mídias se diversificaram muito. Mas com o avanço da fotografia no final do século XIX, início do século XX, a gente passou a ver o uso dela muito mais conectado com a moda. No início, como eu falei na nossa aula passada, o grande empecilho era a questão das evoluções tecnológicas para se reproduzir em quantidade as fotografias. E é claro que isso não foi da noite para o dia, foi um processo que foi acontecendo gradualmente, e a partir do momento que isso foi acontecendo, as revistas começaram a incorporar cada vez mais a fotografia nos seus conteúdos. E durante muito tempo ainda priorizou-se, né, as ilustrações, mas a partir do momento que as fotos começaram a ganhar vez, as revistas foram se apropriando cada vez mais disso e grandes nomes foram aparecendo cada vez mais. Então, o resgate aí histórico que eu vou fazer parte desde o século XIX e vem vindo até fotógrafos aí que fizeram um grande sucesso, tiveram um nome legal até os anos 70, 80, alguns vivos até hoje. Primeira coisa que eu acho legal falar, assim, que aparece quando você pesquisa sobre fotografia de moda, é o nome da Virginia O'Doine. Quem foi ela, né? Ela foi uma nobre, assim, que acabou... Ela nasceu na Itália, ela acabou até tendo um caso com Napoleão III, se eu não me engano. Acho que era uma condessa. E qual foi o lance dela e por que ela é citada? Ela não era necessariamente uma fotógrafa, mas alguns dizem que se deve a ela o primeiro ensaio fotográfico nos formatos de moda, de pose, de modelo e toda essa construção que a gente vê muito objetiva, muito narcisa, muito pensada na pose, em como se portar diante de uma câmera. Ela tinha uma câmera, então ela fez vários retratos dela mesma, com algumas ajudas. Então ela era uma grande narcisa que gostava de se retratar e se fotografar. E aí tem histórico, assim, de que ela tinha mais de 400 fotos dela mesma, assim, pousando e etc. E aí alguns destacam como esse sendo um dos principais... a primeira vez que alguém pousou para fotos como a gente conhece na linguagem de fotografia de moda. O próprio Cláudio Marra resgata isso, mas se vocês derem um Google na internet, pesquisarem o nome dela, vocês vão ver publicações semelhantes. E
Eu tava relendo esse livro no final de semana. Só pra complementar, tem no Moodle, então. No Moodle, louca. Tem no Senai, então eu li pela primeira vez alguns trechos desse livro com o do Senai. Eu sei que tem lá na biblioteca, mas eu acabei comprando pra mim por conta dessa questão de, né, aulas online, quarentena e etc. Então, só para vocês saberem que assim que a gente voltar nas aulas presenciais, vocês podem também pegar na biblioteca para lerem e etc. Mas eu vou disponibilizando algumas partes, alguns trechos para vocês também. Então teve essa participação da Virgínia aí, que é bem icônica e é bem simbólica. Ainda não era fotografia de moda propriamente dito, mas enfim, já era um trabalho de pose, de modelar mais próximo do que a gente conhece hoje como moda. Além da Virgínia, um outro ponto assim que foi meio precursor foi um ateliê que surgiu em Paris de dois irmãos. Um ateliê que era, na verdade, um estúdio fotográfico, né, que surge em Paris em meados do século XIX, então vejam, ainda a fotografia não estava super presente na moda, super sendo abordada, sendo utilizada. O ateliê é o ateliê Reutlinger, perdoe meu francês, eu não sei, né, até fiz umas aulas de francês já, mas enfim, vou falar no bom e velho português para vocês, Reutlinger, e eles tinham o hábito mais de estúdio de retrato mesmo, de fazer fotografias em formato mais de retrato, mas foi o primeiro estúdio que ficou amplamente conhecido, assim, por fornecer esse tipo de trabalho. E dali, né, gente, é um pulinho pra moda e para outros tipos de uso da fotografia começarem a se apropriar dela e ver o potencial que ela tinha, né? Não só moda, publicidade e assim por diante. E além desse ateliê barra estúdio, tem o trabalho de outros três irmãos, que eram o Henri, o Louis e o Jules, que são também franceses e que começam um trabalho que é muito legal de destacar, porque é um trabalho muito próximo do que a gente conhece hoje como fotografia de streetwear, de moda de rua, de sartorialist e tantos outros nomes que a gente viu nos últimos anos bombar e que justamente faz o trabalho de um cool hunter, de alguém que vai e fotografa. Vocês estudaram Escadani Nogueira até, né? De alguém que vai e fotografa justamente como as pessoas estão se comportando e como as pessoas estão se vestindo. E os irmãos Seeberger vão fazer justamente esse trabalho no início ali, no final do século XIX, comecinho do século XX, de fotografar as mulheres e as pessoas na rua, em diferentes contextos, justamente para mostrar e retratar como elas se vestiam. A princípio, eles começaram esse trabalho fazendo fotos para ajudar os ilustradores, né, das revistas a retratar os looks, as peças. Mas com o passar do tempo, as próprias revistas começaram a comprar e adquirir as fotos deles para usar diretamente as fotos, e também é um marco no sentido da permissividade da autorização de imagem de pessoas. Então eles tinham esse cuidado de pedir autorização, de conversar principalmente com as mulheres, etc., para que elas autorizassem o uso dessas imagens a serem publicadas e assim por diante. E faz tanto tempo, né? A gente tá falando de 100 e poucos anos aí, e a gente ainda vê esse trabalho como sendo tão significativo no acompanhamento mesmo da moda, do que acontece com ela, do que as pessoas estão usando, como elas se comportam. Hoje isso é muito significativo, né? É usado muito como inspiração de diversos trabalhos e etc. E o trabalho deles é um marco nesse sentido, assim. Outro nome que é bem legal da gente destacar é o Adolf de Meyer. Ele era um barão. Não se sabe exatamente onde que ele nasceu, se ele nasceu na Áustria, enfim, mas ele era judeu e, obviamente, com muito dinheiro, né, classe privilegiada, então ele tinha a câmera e ele fotografava como um hobby meio de luxo, assim, ele gostava de fotografar, ele se interessava pela fotografia e ele acabou usando da fotografia como uma das suas profissões, assim, foi, acho que, se não o primeiro, assim, dos principais fotógrafos a serem contratados pela Vogue, contratados pela Harper's Bazaar. Ele vai para Nova York e atua lá durante muito tempo, mas viaja também o mundo todo fazendo diversas fotografias. E tinha na sua linguagem algo muito de uma fotografia meio difusa,
altos contrastes, e ainda assim estudos mais de pose e fotos mais pousadas e em estúdio mesmo, brincando um pouco com as questões da luz e da sombra e esses contrastes assim, que são as brincadeiras mais clássicas assim que a gente vê na fotografia, mas ele não tinha ainda uma inovação enorme nos ângulos, nas poses das modelos, ainda obviamente a gente tá falando, né, final do século XIX, início do século XX, ainda é tudo muito experimental, né? Ainda a gente tem muita pouca informação, justamente muito pouca referência, então esses nomes, na verdade, cada um deles teve alguma participação em começar a abrir os caminhos de uma certa forma, assim, né? E ele era muito conectado com arte, com moda e acaba influenciando todo o comportamento de como vão ser os fotógrafos de moda, como que vai ser esse núcleo e etc. Ele também era um cara bem figura, assim, pra época, porque todo mundo dizia que o casamento dele era de fachada, que na verdade ele era gay, que a mulher dele era bi, lésbica, então ele meio que se sabia ali nas bolhas da moda e da fotografia e da arte que eles eram essas figuras que pra época não era algo assim exatamente normal, bem aceito, enfim, tinha suas questões e isso construía uma certa persona em volta dele. Mas foi um nome importante que perdurou por muitos anos trabalhando como fotógrafo de moda, e vale a pena a gente destacar aí o de Meyer como um dos nomes do nosso resgate histórico aí da aula de produção de moda. Depois dele, um outro nome que vale a pena a gente destacar é o do Edward. O Edward foi um fotógrafo que teve algumas participações diferentes, assim, ele nasceu em Luxemburgo no final do século XIX, em 1879 mais precisamente, mas ele vai para os Estados Unidos logo com 2 anos de idade, acaba praticamente se naturalizando americano, digamos assim. E ele sempre gostou de fotografia, também era um nobre com acesso a uma câmera, assim, né? E o Steicher vai trabalhar com a foto de uma maneira diferente porque ele acaba participando da Primeira Guerra Mundial e na guerra ele acaba sendo fotógrafo de aeronave, tirando fotos, né, a partir das aeronaves, fotos estratégicas, etc. E isso meio que amplia o olhar dele em relação à fotografia. Ele acaba se apropriando de algumas questões dessas outras experiências que ele tem e acaba usando isso na moda também, acaba sendo como um dos primeiros fotógrafos a também ser contratado pela Vogue, pela Vanity Fair. Em 1913 ele começa a trabalhar com a Vogue, bem contemporâneo de Meyer também. E embora ele tenha essas referências, né, de fotografia de guerra, tudo, muitos dizem que na verdade ele não usou tanto isso porque a foto dele ainda era muito posada, assim, né, ele usava muito o lance dessas coisas bem iniciantes, assim, mão na cintura, essas coisas de pose, assim, que não tinha um grande trabalho, assim, conceitual, digamos assim, e assim por diante. Mas é um cara que vale a pena ser lembrado, porque também é um dos precursores, também é um dos principais fotógrafos que a gente tem aí na nossa história da fotografia de moda, né? Um dos primeiros a brincar com várias questões de luz, sombra, ângulos e etc. Porque, como eu falei, pensem, ainda não existia esse trabalho, então todos eles partiam de um lugar comum que era essa descoberta, né? E é interessante a gente ver a evolução, né? Inclusive, várias dessas imagens que eu vou colocando para vocês aqui são preto e branco, justamente porque muitos desses resgates que a gente tem são de fotos ainda não coloridas e não com todas as tecnologias que a gente conhece hoje, obviamente, né? Uma outra figura que vale a pena a gente destacar é o George Hoyningen, um nome bem difícil aí, né, de pronunciar. Desse mesmo período, início do século XIX, ele vai substituir o de Meyer na Vogue e vai ser um nome que vai beber muito das fontes que estavam acontecendo ali no começo do século XX, de alguns movimentos como o Art Deco, como movimentos mais minimalistas, né, a Escola da Bauhaus, 1919, com referências muito mais geométricas, muito mais funcionais, muito mais
de linhas mais retas, e ele vai beber dessas fontes. Ele também se inspira muito na arquitetura, Le Corbusier, e ele usa dessas fontes para fazer fotos que, como vocês podem ver aí nas imagens que eu vou colocando, já tem uma leitura um pouco mais de pensar ângulos, pensar poses e pensar composições mais com uma estética mais apurada, com uma estética mais pensada. E é muito bonito ver isso já nascer assim nesse período, né? E é óbvio que todos os fotógrafos e todos os artistas e a moda vive do seu contexto, né? Então a gente sempre analisa qual é o contexto desse fotógrafo, desse artista, dessa artista, para entender mais ou menos que universo, quais são as fontes que a pessoa bebia, né, nesse período. Então esse é um período que tem muito o final da Art Nouveau, início aí da Art Deco, né? Com o evento das artes decorativas e várias coisas acontecendo que priorizavam muito mais o geométrico, as linhas e etc, do que o orgânico, a natureza e etc da Art Nouveau. Então ele vai beber mais dessas fontes e dá pra ver na foto essa coisa mais arquitetônica mesmo, que ele acaba se inspirando e que ele acaba usando. Então é interessante da gente ver como traduzir alguns movimentos, né, e algumas referências em trabalhos que a gente até então não via, né, acontecer, e como na fotografia. Então é legal de analisar tudo isso também. Outro nome é Man Ray. Man Ray, diferente dos outros que eu citei até agora, não era um cara assim que tinha na fotografia um hobby de luxo, que começou assim sendo um cara da nobreza e que tinha acesso. Porque, gente, acho que eu não preciso nem falar, mas eu vou reiterar isso. É obviamente que nesse período fotografia e câmera não era algo acessível. Se ainda não é, imagina, né, 100, cento e poucos anos atrás. Então é claro que quem tinha acesso a isso e quem podia se utilizar disso como uma profissão, como um hobby, como algo de família, etc., era quem realmente tinha grana. Mas o Man Ray não tinha tanto assim, então na verdade ele era muito conectado com movimentos artísticos, né, com dadaísmo, com surrealismo. Ele era bem próximo do Duchamp na época e tudo, e ele tinha na fotografia uma fonte de renda. Então, na verdade, ele gostava mais da arte, assim, propriamente dita, mas na fotografia ele conseguia ter uma fonte mais rentável, e ele criou fotos muito interessantes e muito icônicas, mesclando aí esses movimentos artísticos que são bem legais de ver. Então, ele tinha inspiração no Dalí, com o surrealismo, fazia algumas brincadeiras com essas fotos e com essas construções que geraram aí inspirações bem legais e que até hoje aparecem às vezes como releituras e assim por diante, né? Além do Man Ray, Cecil Beaton, né, também é um nome legal e um nome que mescla várias áreas. Por que eu tô sempre ressaltando isso também, né? Porque, como eu falei até na nossa disciplina lá de projeto integrador, normalmente quem trabalha na área criativa não bebe de uma única fonte, né? A gente tá olhando várias coisas, né? Várias referências de vários lugares, né? Movimentos artísticos, é arquitetura, é decoração, é design de objetos e assim por diante. E o Cecil, ele foi um cara que ele era bem múltiplo, ele era coreógrafo, ele era figurinista, ele ganhou, se eu não me engano, 3 Oscars com figurino, com produção de figurino no século passado, né? Então ele tinha uma construção da fotografia mais cenográfica, mais dramática, então ele investia mais, mesmo fazendo fotos em estúdio, ele investia mais nessa brincadeira de usar o figurino de uma maneira um pouco mais dramática, ou os acessórios, ou a própria construção da foto, da modelo e etc. dessa forma. Então dá pra ver bastante a referência dele do teatro e dessa construção mais cenário que ele trazia aí para as fotografias que ele fazia. Foi um cara que fotografou até século de 70, é ótimo, até década de 70, por aí. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e vários nomes aí bem icônicos do cinema e etc. Ele fotografou e fez retrato dessas mulheres também, e também flertava muito com a moda e fazia fotos para Vogue e para essas principais revistas aí que surgiram com mais força no século passado. O próximo nome que eu vou trazer é o Martin Munkaczy. Ele foi um cara muito divisor de águas,
todos os que eu tô falando aqui na aula, né, são icônicos por alguma razão e por abrirem alguns caminhos, mas o Munkaksi, ele antes de trabalhar com fotografia de moda, ele trabalhou com fotografia esportiva. E ele foi um fotógrafo que abriu o caminho para a foto sair um pouco do ambiente de estúdio e para as produções irem para construções e concepções mais externas. Então ele traz a foto, o movimento para a foto de uma forma muito interessante, texturas, o movimento do tecido, né, das roupas, coisas que a gente vê hoje, né, essas fotos das digital influencers, sempre, né, com a saia esvoaçante, com aquele movimento para mostrar, né, a amplitude de uma saia, o efeito do plissado ou do, né, do evasê, do esvoaçante do tecido, essas texturas, essas brincadeiras com movimento. Ele foi o precursor, digamos assim, o principal cara a fazer essas fotos em movimento, e é bem legal de destacar isso porque ele abre esses caminhos para fotografia de moda brincar com o externo, que é algo que valoriza muito a comunicação, porque no interno a gente fica mais limitado, é óbvio, é estúdio, então a gente tem que usar de outras fontes, de outras possibilidades que não são muitas vezes tão simples assim de construir dentro de um estúdio, e enfim, até luminosidade, várias questões, né, acabam ficando mais limitadas e às vezes exigem que você tenha mais criatividade em algumas construções, mas ainda assim não dão, às vezes, uma amplitude, uma noção um pouco de um realismo, assim, do ambiente mesmo, né? E ele foi muito marcado por conta disso. Um cara que se vai trazer esse trabalho de colocar a roupa, a moda, o movimento em contextos mais reais, assim, de como usar, de como se movimentar e assim por diante. Então ele tem fotos bem icônicas, brincando muito com isso, inclusive fazia fotos relacionadas a trajes esportivos, né? Tem fotos da Jean Patou que ele fez de trajes esportivos e ficou bem marcado por ampliar esse olhar aí das questões de movimento na foto e assim por diante. Um outro nome que vamos falar, bem conhecidinho, queridinho, né? Já mais, acho que atual, que é meio cronológico esse resgate que eu tô fazendo, embora muitos se cruzam, né? Porque trabalharam com fotografia durante muito tempo das suas vidas. Mas o que eu vou falar agora é o Yves Repin, todo mundo acho que conhece, né? Todo mundo talvez já tenha ouvido falar, ou já tenha visto uma foto dele de alguma maneira. Ele estudou publicidade, então ele foi um cara que se formou em outras áreas antes de focar na fotografia mesmo. Trabalhava muito com fotos de retrato e estúdio também, mas ele construía algumas brincadeiras e tem algumas fotos icônicas brincando com os contrastes que entraram muito pra história, assim, né? E fotografou grandes nomes também, queridinha da Audrey. Ele tinha o fundo, né, infinito dele, que ficou icônico. Ele foi muito precursor da ideia desse fundo infinito. No caso dele não era o branco que a gente está acostumado hoje em dia, mas era uma textura meio cinza, meio amarronzada assim, que criava esse efeito de um fundo infinito, de fato, que como a gente conhece hoje tecnicamente, né, na fotografia. Há uns anos teve uma exposição, né, do Yves Repin em São Paulo. Foi bem legal, tinha todas essas fotos, várias capas assim icônicas que ele fez, fotografou peças muito icônicas também de grandes maisons e grandes criadores, Balenciaga e etc. E é um nome que fotografou muito moda até mais recente, porque o Yves Repin, se eu não me engano, ele faleceu em 2009. Enfim, ontem, né? Então é bem recente, assim, ele produziu até as últimas décadas. Além dele, que é bem contemporâneo a ele também, tem o Richard Avedon. O Richard Avedon é aquele fotógrafo que ficou famosíssimo com a foto do vestido da Dior com os elefantes. Então ele ganhou muita fama, assim, por conta disso. E ele também participa da Segunda Guerra, também não, né? Participa da Segunda Guerra. E ele, só que ao invés de fotografar aéreos, etc., ele fotografa retratos dos soldados sempre com fundo branco. Então ele aprimora um pouco esse olhar dele em relação aos retratos, que virou uma marca também dele,
fazer retratos de pessoas famosas, pessoas importantes, assim, Twigg, etc. E sempre com esse contraste do fundo branco. Pra gente parece óbvio falar de fundo branco hoje, mas a gente tá falando, né, década de 40, 50, não era algo assim, ai, vamos fazer aqui uma 3x4 e os caras sempre põem um fundo branco atrás, né? Não era tipo a exigência do fundo branco pra quando você tem que fazer uma foto pro crachá do teu novo trabalho. Não era assim. Então quando a gente destaca esse tipo de coisa é legal porque vocês entendem e fica mais claro por que esses nomes são os nomes que são, né? O que eles contribuem de uma maneira mais simbólica e o quanto a vivência dos caras, assim, a vivência desses artistas em outros lugares trazem características para eles usarem que vieram a ser fortes no campo da moda, da fotografia, mais artística e assim por diante. Ele ganha também a máquina fotográfica de família. Era uma tradição bem forte na família, a Vedon toda, o lance da foto. Então também tem essa construção, né? É claro que esses caras todos tinham acesso a muita coisa, em referência e etc. E ninguém nasce gênio em nada, né? Existe, obviamente, a influência da criação, da prática, do acesso a, né? E ele é um cara que teve acesso e teve esse respaldo e etc. E ele fez fotos muito icônicas e fotografou bastante pra moda até pouco tempo atrás e, enfim, é um cara, um nome assim muito forte e bem consagrado também. Outro nome mais atual, David Bailey, que fotografa muito, ganha um nome assim nos anos 60. O Bailey, ele era próximo de vários ícones dos anos 60, digamos assim. Ele era próximo do Mick Jagger, ele era próximo da Mary Quant, a né, inventora aí da mini saia, polêmicas à parte, né? Então ele tinha muito essa linguagem de fazer fotos. Ele ganhou, né, muito nome e muito destaque nas fotos que ele brincou muito nos anos 60 e a partir de então ele acabou virando um nome também de brincar com as questões de pop art e mesclar todas essas referências nas criações dele e também fez várias fotos de pessoas famosas e icônicas como a Twigg, que eu falei, que é bem dos anos 60, né, a beleza marcada e datada dos anos 60, né, aquela coisa meio andrógena e etc. Ele fotografou bastante a atriz francesa Catherine Deneuve também, que é um outro nome e um ícone de beleza muito forte, e fez fotos dela para revistas de moda também. E ele tem esse olhar também um pouco mais contemporâneo, um pouco mais moderno, né? E que eu vou finalizando assim, porque ele fotografou até pouco tempo atrás, se não me engano ele ainda tá vivo, com seus 80 e poucos anos. Se essa informação não estiver certa, eu corrijo no texto aqui, mas se eu não me engano, sim. Então, fotografou até pouco tempo atrás. Foram nomes que, por mais que vários aí surgiram e bombaram nos anos 50, que nem Avery Penn, etc., são nomes que continuaram trabalhando e fotografando até algumas décadas atrás. E aí eu termino esse resgate anacrônico, né, que fica por minha conta, com esses nomes. Notem que a gente vê muito nomes masculinos, né? A gente tem poucos nomes femininos quando a gente faz esse resgate anacrônico, porque não era algo tão acessível para as mulheres. Acho que ainda talvez precise um olhar de desvendar aí quem são as mulheres nesse resgate anacrônico e mais histórico. A gente tem alguns nomes, tipo Sarah Moon, mas a Sarah Moon fotografou por pouco tempo na moda, né, só nos anos 70, depois ela focou mais em galeria e outros tipos de foto, trabalha e tem o trabalho como fotógrafo até os dias de hoje, mas assim, tão icônicos a gente ainda não tem. Mas o final aí da nossa aula de hoje, do nosso vídeo, é justamente um convite para que vocês continuem participando da aula através do fórum, que eu vou abrir lá no Moodle, que vai estar disponível lá no Moodle para vocês, e que vocês postem lá no fórum
para todo mundo ir acompanhando e para todo mundo ir vendo Instagrams de fotógrafos contemporâneos, para vocês fazerem agora o trabalho da leitura sincrônica de grandes nomes aí relacionados à fotografia de moda, que tanto contribuem para a comunicação e para a produção de moda em si. Então, o mano à massa aí da nossa aula de hoje é vocês contribuírem com a pesquisa atual, contemporânea, colocando os nomes de fotógrafos que vocês seguem, que vocês admiram, que vocês curtem, que vocês se inspiram e de alguma forma. Eu tô dizendo para colocar o Instagram, mas é claro que se quiserem colocar outros sites e outras referências, podem pôr. Não tem regra. Pode ser brasileiro, pode ser curitibano, pode ser estrangeiro, a gente tem vários nomes contemporâneos. Eu não vou ficar falando justamente para exercitar a parte da pesquisa por parte de vocês. Então, eu vou analisar essa participação de vocês na aula através do fórum e da participação de vocês lá e do que vocês vão postando. Não precisa postar só um, pode postar mais de um. E aí todo mundo vai tendo acesso a esses links e a ideia é que seja uma brincadeira pra gente agregar e somar uns aos outros os nossos gostos, conhecimentos e abrir às vezes o nosso leque. Porque às vezes a gente fica tão dentro da nossa própria bolha, dos nossos próprios gostos, que a gente deixa de conhecer trabalhos de profissionais bem legais. Então, estou curiosa para ver o que vocês vão colocar lá. Aguardo pela participação de vocês. Por hoje é só. Nos vemos na semana que vem com a aula live, beleza? Beijos, boa noite e se cuidem!